Hoje a gente vai analisar um tema que, nossa, agitou bastante o mercado nas últimas semanas. Foi uma verdadeira enxurrada de anúncios de dividendos bem robustos de grandes empresas, sabe? E o curioso é que alguns foram bem inesperados. Nosso objetivo aqui é ir um pouco além dos números, é entender a estratégia por trás disso e o que esses pagamentos dizem sobre o momento da bolsa. Exato. E olha, é impossível analisar essa história sem entender o grande protagonista por trás de tudo, que é a iminente mudança na tributação de dividendos. Ah, sim. A nova regra. Isso. A partir de 2026, quem recebe acima de R$ 600 mil por ano pode ter os dividendos tributados em 10%. Então o que a gente está vendo é quase um alarme. As empresas falando, vamos otimizar o caixa e remunerar os acionistas agora, antes que a regra do jogo mude. É a mais pura lógica de mercado. Então, essa mudança fiscal foi tipo o tiro de largada para uma corrida. E quem largou na frente com um movimento de peso foi o Banco Itaú, ticker ITUB3. Mas antes de entrar nos valores, uma dúvida que muita gente tem. Por que a análise muitas vezes foca nas ações ordinárias, a ITUB3, e não nas preferenciais, ITUB4? Essa é uma ótima pergunta. O que é fascinante no caso do Itaú é que, historicamente, o dividendo pago para as duas classes de ação é praticamente o mesmo. Ah, é? Sim. A grande diferença, e aí que está o pulo do gato para o investidor, costuma ser o preço do papel. Frequentemente, a ITUB3 é negociada com um pequeno desconto em relação à ITUB4. Entendi. Pode parecer pouco, mas para quem acumula no longo prazo, comprar um ativo que paga o mesmo dividendo por um preço menor significa um retorno, um yield um pouquinho maior. É um detalhe que faz diferença com o tempo. Faz todo sentido. É a busca por eficiência. Agora, vamos ao que fez todo mundo pular da cadeira. A aprovação de 23,4 bilhões de reais em proventos. O mercado, claro, já esperava um dividendo forte, os lucros do banco estão nas alturas, mas esse valor e principalmente a velocidade do anúncio, isso surpreendeu, né? Surpreendeu. E a sua pergunta é boa. Será que isso não é um sinal de alerta? Uma empresa despejando caixa assim, será que ela está vendo menos oportunidades de crescimento? Exato. É uma leitura possível e o investidor tem que se perguntar isso. Mas eu vejo de outra forma. Para um monstro como o Itaú, a palavra-chave é otimização. Eles têm um excesso de capital regulatório, ou seja, mais dinheiro em caixa do que o Banco Central exige. Certo. Então, distribuir esse excesso de forma fiscalmente eficiente para o acionista antes da mudança tributária é, na minha visão, um sinal de boa gestão, não de falta de perspectiva. Estão arrumando a casa. Ok, então é mais uma jogada de mestre de xadrez do que um movimento de desespero. Para a gente materializar isso, vamos detalhar os valores. O rendimento total em 2025, com base na cotação atual, ficou em torno de 6,14%, o que dá R$ 2,32 por ação. Mas esse valor não vem de uma vez só, né? Não, exatamente. É um combo, um pacote de pagamentos. A maior parte é um dividendo de R$ 1,86 por ação, pago agora no dia 19 de dezembro. Mas tem mais. Tem o JCP, certo? Isso, os juros sobre capital próprio ou JCP. Nesse caso, de 36 centavos por ação. E aqui vale uma pausa para explicar. Por favor. Para muita gente, JCP e dividendo parecem a mesma coisa. O dinheiro entra na conta do mesmo jeito, onde está a diferença? Para quem investe, na prática, o efeito é muito parecido. A grande diferença está na contabilidade da empresa. O dividendo sai do lucro líquido depois que todos os impostos já foram pagos. Ok. O JCP, por outro lado, a empresa consegue lançar como se fosse uma despesa financeira, antes de calcular o imposto de renda. Resumindo, é uma forma mais eficiente para a empresa remunerar porque ela paga menos imposto. Entendi. Uma vantagem fiscal para a empresa. Exato. E no anúncio do Itaú, esse JCP de 36 centavos teve a data de corte em 9 de dezembro, mas o pagamento mesmo vai ser só em abril. E ainda tem um pequeno JCP recorrente de 0,017, pago em janeiro. Somando tudo, a gente chega nesse valor robusto. Perfeito. Agora ficou bem claro.
Bom, o Itaú, o gigante conservador, fez o movimento mais óbvio. Adiantou o caixa que sobrava. Mas nem toda empresa tem essa flexibilidade. Vamos então para a BB Seguridade, BBSE3, que já é uma vaca leiteira por natureza. Como esse cenário todo impactou uma empresa que já vive para pagar dividendos? Essa transição é perfeita. A BB Seguridade é um caso de estudo. É uma seguradora controlada pelo Banco do Brasil, mas olha, o brilho dela está no modelo de negócios. Que é muito eficiente, né? Brilhante na sua simplicidade. Eles usam a rede gigantesca de agências do Banco do Brasil para vender seguros. Pensa no custo de aquisição de cliente deles. É baixíssimo. Verdade. O gerente já tem o relacionamento com o cliente. Já tem? Ele só precisa oferecer o produto. É uma verdadeira máquina de gerar caixa com margens altíssimas. E vamos aos números, porque eles são, assim, chocantes. Com base na cotação do dia da nossa análise, o rendimento foi de 12%. 12%. Isso dá um total de R$ 4,25 pagos por ação em 2025. Num ambiente de juros em queda, um rendimento desses numa empresa sólida é algo que chama muita atenção. Com certeza. É a combinação desse modelo de negócio de baixo custo com uma política de pagar quase todo o lucro em dividendos. Mas aqui a conversa fica realmente interessante, porque esse número de 12% nos leva a um conceito que pode mudar a forma como uma pessoa enxerga os investimentos, o yield on cost. Certo, o famoso rendimento sobre o custo. Explica pra gente. O yield, que a gente vê na tela, os 12%, é calculado dividindo o dividendo pago pela cotação atual da ação. Certo. Yield on cost é diferente. Ele é calculado dividindo esse mesmo dividendo pelo preço que você pagou na ação lá atrás. Ele mede o retorno real sobre o seu investimento inicial. A mágica acontece com o tempo. E os nossos estudos sobre a BB Seguridade mostram um exemplo muito forte disso. Em 2021, o mercado estava bem pessimista e as ações chegaram a ser negociadas a R$ 22,19. Teve pregão que bateu R$ 18. Exato. Agora imagina quem teve a visão de comprar as ações naquele período. Digamos por um preço médio de R$ 20. Ok. Para essa pessoa, os R$ 4,25 que a empresa pagou em 2025 não representam um yield de 12%, representam um yield on cost de mais de 20% ao ano. Nossa, mais de 20%? É um retorno extraordinário sobre o dinheiro que de fato foi investido. E isso sem contar a valorização de mais de 50% que o papel teve desde então. Essa lição é poderosa, mas ela também pode ser perigosa. Assume que a empresa boa que caiu de preço vai se recuperar. Como diferenciar uma oportunidade de uma armadilha? Excelente ponto. É o dilema de diferenciar uma pechincha de uma armadilha de valor. A chave está na análise dos fundamentos. A BB Seguridade, mesmo lá em 2021, continuava com seu modelo de negócio intacto, lucrativo, gerando caixa. O pessimismo era muito mais com o cenário macro do país do que com a operação da empresa em si. Entendi. Quando os fundamentos da companhia continuam sólidos, uma queda de preço por fatores externos costuma ser a melhor oportunidade de compra para o longo prazo. Essa lição sobre yield on cost numa empresa mais previsível fica ainda mais radical quando a gente olha para uma empresa cíclica. Vamos para a nossa terceira empresa, Vale, ticker Vale 3. Aqui, o preço de entrada não define só o seu yield, pode definir a sua sobrevivência como investidor no ativo. Perfeitamente colocado. A Vale opera num universo completamente diferente. Ela não pertence aos setores mais defensivos, tipo bancos ou energia. A receita dela, o lucro e, consequentemente, os dividendos, dançam conforme a música do preço do minério de ferro lá fora. É um negócio de ciclos. Quando o minério está em alta, a empresa vira um caixa eletrônico. E quando está em baixa? A torneira dos dividendos pode diminuir bastante. E essa volatilidade é nítida no gráfico da ação. Poucos meses atrás, o papel estava na casa dos R$ 49. No dia da nossa análise, estava perto de 70. É uma montanha-russa. Sim, e o anúncio recente de proventos reflete justamente esse momento favorável da commodity. Foi um pacote triplo. JCP de 1,56
um dividendo de 1,24 e outro de 76 centavos por ação. Só aí já dá quase R$ 3,50. Quase 3,50. Mas isso se soma ao que já foi pago antes no ano. E a conta total do ano fica bem impressionante, né? Fica assim. A empresa já tinha pago cerca de R$ 4,00 por ação antes disso. Então, a gente está falando de um total de proventos em 2025 de aproximadamente R$ 7,50 por ação. Com a ação a R$ 70,00, isso projeta um yield superior a 10%. E aí a gente volta no yield on cost. Para quem comprou a R$ 50,00, o retorno real é de 15% só em dividendos. Mas a Vale tem alguma carta na manga para se proteger dessa volatilidade toda? Ou é puramente uma aposta no preço do minério? Ela tem uma vantagem competitiva crucial. Pensa nisso como uma alta gastronomia do minério de ferro. A Vale tem minas com qualidades diferentes de minério, como o de altíssima qualidade de Carajás. Certo. Ela consegue pegar esse produto premium e misturar com outro de menor teor, criando um blend, um produto final com o preço e a especificação exata que um cliente na China precisa. Isso dá a ela um poder de precificação e uma resiliência que outros concorrentes não têm. Fascinante. Saindo dessa montanha-russa das commodities, chegamos na nossa quarta e última empresa, que para mim foi a grande surpresa. Klabin, com a Unity KLBN11. É uma gigante, uma empresa centenária no setor de papel e celulose, mas ela não tem a fama de ser uma pagadora de dividendos gigantes. Pelo contrário, ela reinveste muito na operação. Exato. A Klabin tem um lugar especial na cultura de investimentos do Brasil, muito ligada à figura do investidor Luiz Barsi. Ele sempre a usou como exemplo para ensinar a filosofia de acumular um grande número de ações. A Klabin, por muito tempo, foi como um agricultor que, em vez de vender toda a colheita, usava o lucro para comprar mais terra, tratores melhores. A surpresa de agora é que esse agricultor decidiu dar uma grande festa e distribuir uma parte generosa da colheita. E essa festa veio em dose dupla, o que tornou o anúncio ainda mais poderoso. O primeiro componente foi o dividendo, um pagamento de 1,1 bilhão de reais, que dá 91 centavos por unit, o que já seria um bom valor para ela. Já seria. Mas aí veio o segundo componente, que animou ainda mais o mercado, a bonificação. A empresa anunciou um aumento de capital de 800 milhões, revertido em ações novas distribuídas de graça aos acionistas. E qual a proporção? Uma nova ação para cada 100 que o investidor já possui. Ou seja, além do dinheiro, o acionista ganha mais ações que, por sua vez, vão gerar mais dividendos no futuro. É o juro composto na veia. Vamos somar tudo para o acionista da Unity, então. A empresa já tinha pago 78 centavos ao longo do ano. Agora, com esses novos 91 centavos, o total em dinheiro sobe para R$ 1,69 por unit. O que, na cotação atual, resulta num rendimento de dividendos superior a 8%. E o ponto-chave é: isso sem contar o valor adicional que o acionista está recebendo com as ações de bonificação. É um presente de duas camadas. Exato. E tem outro detalhe interessante na forma de pagamento. Que é o pagamento parcelado, certo? Sim. Diferente do Itaú, que pagou tudo de uma vez, a Klabin vai pagar esses dividendos em 4 parcelas ao longo do próximo ano. Em fevereiro, maio, agosto e novembro. O que é bom para quem busca renda, né? Cria um fluxo. É ótimo. Garante uma previsibilidade de receita trimestral. E para a empresa é uma forma inteligente de gerenciar o fluxo de caixa. Então, o que explica essa surpresa? Por que a formiguinha que sempre reinvestiu resolveu agir como a cigarra e distribuir tanto de uma vez? É uma combinação de fatores. Primeiro, os grandes ciclos de investimento dela estão maturando, então a necessidade de reter tanto caixa diminui. Segundo, e voltando ao nosso tema central, a mudança na tributação. Para uma empresa de capital intensivo como a Klabin, um dividendo tão robusto com uma bonificação não era o cenário base. Foi uma recompensa muito bem-vinda e um sinal de que a fase de plantio intenso está dando lugar a uma fase de colheita mais generosa. Ótimo. Vamos então amarrar as pontas do que a gente viu hoje. Foram 4 empresas, cada uma com uma estratégia diferente para o mesmo desafio, né? Tivemos o Itaú, o gigante capitalizado, usando a força do caixa para antecipar pagamentos.
A BB Seguridade, a máquina de dividendos consistente, que nos ensinou sobre o poder do yield on cost. Depois, a Vale, a gigante cíclica, mostrando como um ciclo favorável da commodity pode gerar um retorno explosivo, mas com seus riscos. E por fim, a Klabin. A Klabin, a grande surpresa. A empresa de crescimento que decidiu recompensar generosamente seus sócios de longo prazo com dividendos e bonificação, talvez sinalizando uma nova fase. E fica claro que o fio condutor de tudo isso foi a mudança tributária, né? Sem dúvida. É um exemplo perfeito de como uma decisão regulatória lá em Brasília reverbera direto nas estratégias das empresas e, no fim do dia, no bolso de quem investe. Exatamente. E isso nos deixa com uma reflexão para o futuro. Vimos que a antecipação de dividendos foi a resposta mais imediata, a mais óbvia. Mas a história não acaba aqui. Considerando que essa estratégia tem prazo de validade, que outras formas de criatividade corporativa a gente pode esperar nos próximos anos para as empresas continuarem remunerando seus acionistas de forma eficiente? Talvez mais recompras de ações, talvez novas estruturas de JCP ou até cisões de negócios. Observar essa adaptação, essa criatividade, pode ser o próximo grande tema do mercado. Esse é um resumo sobre 4 empresas que se destacaram bastante, viu? Elas pagaram dividendos bem acima da média recentemente e sabe por quê? Nossos estudos indicam que, com a perspectiva de uma nova tributação sobre dividendos a partir de 2026, muitas empresas estão antecipando seus pagamentos. E isso, claro, cria um cenário bem interessante para os investidores. Vamos ver os destaques, então? Primeiro, o Itaú. O banco anunciou um pagamento, assim, massivo de 23,4 bilhões de reais em proventos. Foi uma antecipação para otimizar a questão fiscal para os seus acionistas, sabe? O pagamento incluiu uma parcela de dividendo de R$ 1,86 por ação, o que elevou bastante o retorno anual. Em segundo lugar, a BB Seguridade. A seguradora entregou um dividend yield de 12%, pagando R$ 4,25 por ação. Isso ilustra muito bem o conceito de yield on cost. Pensa só, quem comprou as ações lá em 2021, quando custavam uns R$ 22, hoje tem um retorno sobre aquele custo de aquisição de mais de 20%. Terceiro, a Vale. Mesmo sendo uma empresa de commodities, que a gente sabe que é mais volátil, ela também adiantou proventos. Os pagamentos somados chegam a quase R$ 7,50 por ação. Isso representa um yield acima de 10% na cotação atual, que está ali, perto dos R$ 70. E por último, a Klabin. Essa foi a grande surpresa. A empresa anunciou R$ 1 bilhão e 100 milhões de reais em dividendos, totalizando R$ 1,69 por unit, o que dá um yield de mais de 8%. E ainda por cima, teve uma bonificação de uma nova ação para cada 100 ações que a pessoa já tinha. Resumindo, esses pagamentos mostram a capacidade de empresas sólidas se adaptarem ao cenário fiscal para continuar remunerando bem seus acionistas. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é o mercado de renda variável, bolsa de valores onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.